Olá, amados e queridos! Bem-vindos a mais um IGTV e a mais um YouTube. Hoje a gente vai falar sobre o eclipse. Sim, temos hoje um eclipse lunar às 18 horas e 38 minutos, aqui do horário de Brasília, né? Horário de São Paulo. Eu vou fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente hoje, tá? Eu não vou falar muito sobre o eclipse em si. Eu já falei bastante desses eclipses, tem vídeo pra caramba meu aí falando sobre isso. Realmente, a bola da vez é o eixo Câncer e Capricórnio. E claro, aquelas pessoas que têm planetas e pontos nesse eixo vão super ser influenciadas por esses eclipses. Temos Saturno e Plutão também em Capricórnio, então as pessoas estão sendo aí um pouquinho bombardeadas com mudanças. Na verdade, né, é a necessidade interna de mudar que fica evidente, tá? Lembrando, os planetas, eles são movimentos internos, eles não estão do lado de fora fazendo você fazer alguma coisa ou mandando na sua vida, né? Eles são reflexos, assim, do seu padrão kármico, eles carregam aquelas energias que são disparadas dentro de você, mas na verdade é você que tem aquelas energias e a vida faz o espelho, né? Traz aquilo que você tem no seu registro kármico aí, evolutivo, que você precisa aprender para crescer, tá? Então, eu sei que é complexo, eu não vou falar sobre isso agora, porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre como você individualmente vai ser influenciado por esse eclipse. Então, vamos pensar assim, é um eclipse muito forte, é um eclipse lunar. Apesar dele ser parcial, ele é forte por quê? Porque o eixo que está sendo mexido nesse eclipse, tá todo mundo muito de um lado ou de outro. De um lado nós temos, claro, um eclipse lunar, pessoal, é Sol em oposição à Lua. Então, se você nasceu numa Lua cheia, é porque você tem Sol num signo e a Lua no signo oposto. Então, nós temos Sol, Mercúrio, Marte. O Marte não tá fazendo oposição, mas ele tá naquele canto. E Vênus em Capricórnio. Então, Vênus, Sol e Mercúrio estão em Câncer. E temos Saturno, Plutão e Lua em Capricórnio. E o eclipse lunar acontece junto com a Lua, tá? Claro, então o eclipse lunar em Capricórnio é 24 graus. Então a gente tem que pensar que são planetas todos que estão fazendo oposição de muita força. A história já tá rolando há bastante tempo e eu quero que vocês façam a reflexão de o que vocês estavam aprontando no comecinho do ano. Nós tivemos um eclipse no dia 6 de janeiro, a 15 graus de Capricórnio. Foi um eclipse solar. Então, foi ali, pessoal, que vocês plantaram a semente do que vocês vão viver agora. O que eu vou falar um pouquinho para o mapa individual é para vocês exatamente fazerem essa reflexão. Porque o que estava acontecendo, a semente que vocês plantaram em 6 de janeiro, o que vocês estavam fazendo, que intenções vocês estavam plantando naquele setor da vida que eu vou falar agora para cada ascendente, vocês vão estar sentindo a reverberação disso agora. Pessoal, tem muita confusão. O eclipse solar, que é o de lua nova, é quando a gente planta a semente. O eclipse lunar é quando a coisa vem ao auge, ao ápice, a finalização, né? É como a flor. A lua nova é a semente, a lua cheia é a flor, né? Não tem assim, vou plantar uma semente na flor. Não é bem assim que funciona, tá ok? Então, como é um eclipse de muita transformação, eliminação, vocês vão ter que cavucar tudo que na vida de vocês nesse setor já não tá prestando mais. E para aqueles que já estão mais integrados, mais conectados com o emocional, não é tão grave assim. Aliás, não é tão grave assim e ponto. Porque os eclipses acontecem de 6 em 6 meses. Temos lua cheia todo mês. As energias ficam mais aceleradas normalmente nesses períodos. Mas não é o fim do mundo. O tempo inteiro estamos tendo ativações no céu
Claro, agora a gente tá vivendo um momento bem mais intenso. Mas eu sinto que a internet dá uma exagerada nas coisas, sabe? Porque tá todo mundo falando sobre um assunto, as pessoas são muito influenciáveis, né? Eu vejo que as pessoas são muito influenciáveis. Escuta uma coisa aqui e fala, ai, é isso, tô sentindo mesmo. Ai, Mercúrio retrógrado é o fim do mundo. Aliás, vou gravar hoje um vídeo sobre trânsitos pra eu postar semana que vem, prometo, pra explicar qual que é a diferença de um Mercúrio retrógrado e de um Saturno conjunção com Plutão no céu. Uma diferença enorme, tá? Então, para vocês entenderem o que deve ser tido, levado em relevância, levado em consideração e o que tem que ser tido dada a proporção, se é que vocês me entendem. Mercúrio ainda está retrógrado no céu. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é interessante que ele vai voltar até o 1º de agosto, ele tá andando para trás. Chega ali no 1º de agosto, ele vai chegar no grau 24, de câncer, né? Que é exatamente o grau do eclipse. Ele chega a 23,57 e é exatamente o grau do eclipse. Então, lá no dia 1º de agosto é que a gente vai finalmente começar... Falei 24 de agosto? Lá no dia 1º de agosto, a gente vai... na verdade é o seguinte, vamos supor, vamos ter o eclipse lunar agora, e a gente vai estar, reverberando isso vai ficar no nosso campo ainda, sendo reverberado, o que a gente está trazendo à tona, o que está vindo de emoção, sente, fica com aquilo, respira, entende. Não é a hora de sair por aí fazendo tudo, não é a hora de mudar a vida inteira, apesar de que realmente a gente vai tomar algumas atitudes e às vezes aí acaba acontecendo, mas sem atitudes precipitadas e loucas, tá? Acalma, a melhor coisa que vocês têm a fazer é meditar, ficar consigo mesmo, refletir, escrever, nada de ficar saindo por aí, terminando o namoro, não é o ideal, tá? Então vamos pensar assim, acontece hoje o eclipse lunar no 24 graus e o Mercúrio tá andando para trás, aí dia 1º de agosto ele chega nesse grau. Então, ele vai trazer informações, finalizar as ideias que tiveram acontecendo por esse período. Lá no 1º de agosto, a gente vai retomar alguma coisa que está sendo vivida agora. E aí, quando ele começar a voltar para frente, né, que daí realmente toda essa energia de junho, julho e agosto começa a fazer mais sentido no nosso campo energético, finalizando de vez no dia 15 de agosto. Não é que, ai meu Deus, essa energia só vai acabar 15 de agosto. Não, eu tô dando para vocês os pormenores para vocês entenderem com mais atenção o que acontece na vida de vocês. Lembrando, isso tudo acontece muito do lado de dentro, não fiquem procurando respostas do lado de fora, em pessoas, dos crushes que não te ligaram, do trabalho que ainda não te deu aquela resposta. Olha para dentro, faz o trabalho interno, porque o externo a gente não controla assim tão fácil. Outra coisa que é importante, no 1º de agosto, que é quando o Mercúrio vai voltar a andar para frente, pessoal, é o dia de uma lua nova e é ali que acaba a temporada de eclipses, né? Esse céu, ele é bem safado, ele é bem costuradinho direitinho, né? Então, realmente, começamos uma nova fase ali de energética mesmo no 1º de agosto. Até lá, vamos entender, então, o que é que está acontecendo internamente. Muitas emoções, muita intensidade, ou alegria, euforia. O que vocês estão sentindo? Fica com esse sentimento, tenta entender essa tristeza, esse vazio, esse desconforto. Aprendam a ficar com o desconforto. Não tem coisa mais empoderadora do que conseguir permanecer dentro do desconforto. Você tá lá, tá agoniada, tá incomodando, aí você tem aquela mania de pegar o celular, de ligar para alguém, de comer alguma coisa, mas a capacidade de transcender aquele momento de desconforto sem colocar nada por cima é o que realmente faz a gente ir para o próximo nível. Aprendemos muito isso em retiro. Para quem já fez um retiro, que são poucas pessoas, a gente acaba aprendendo isso. Porque dentro de um ambiente de retiro, eu quando fiz o meu, lá vou eu, né, a digressão aqui, vou viajar um pouquinho. Lá dentro, a nossa experiência é de tédio muito forte. Eu fiz retiro, não foi aqueles retiros de ficar ouvindo palestra, não. É ficar retiro em silêncio mesmo, isolada e tal, numa casa e tal. Ficar ali o dia todo meditando. E aí... Gente, é muito chato, não acontece nada, não é aquela paz, não, na verdade é você com você mesmo, então é um caos, são ideias, emoções, você quer sair correndo, você quer tomar um café, não tem, você quer comer um doce, não tem açúcar, você quer assistir um programa, você quer ver Netflix, não tem, então é um saco, você não pode nem ler num retiro.
E aí, esse pequeno dia a dia, meditando, só olhando nossa mente e conectando, vendo as ideias passar e não tomando nenhuma atitude, tendo ideias brilhantes e não podendo fazer nada, tendo pensamentos horríveis e simplesmente deixando eles passar, cara, a gente vai ficando muito boa em ficar no desconforto. E aí a gente tira aquele automatismo da vida, de que ficar, alguém me ligou, eu tenho que ligar de volta. Alguém me bateu, eu tenho que revidar. A gente vai aprendendo que a gente tem autonomia e que eu não preciso agir de acordo com os meus impulsos kármicos, assim, repetitivos de imediato. Isso sim que eu acho que é liberação, né? Isso é autonomia, não é responder, não é revidar. Eu acho que a grande autonomia é decidir se eu quero mesmo revidar e tomar essa atitude consciente. Então eu aconselho demais se aprofundarem nas técnicas de meditação. Muita gente me pergunta sobre meditação, eu ainda penso em trabalhar aqui com vocês essas questões, só não tive muito tempo de organizar tudo isso aqui, mas quem tiver interesse, até deixa aí recado de vocês terem interesse de aprofundar em questões mais de mindfulness, de meditação e de espiritualidade, porque eu tenho muita bagagem para passar sobre isso, porque a gente vê o mapa e no final como que a gente transmuta nossos padrões negativos, né? E a meditação é uma ferramenta, assim, eu diria necessária, vital para transmutar. E agora a parte que vocês estavam esperando. Eu vou falar para cada ascendente como que esse eclipse vai afetar vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que isso é um vídeo genérico e que eu vou falar, mas pode ser que não funcione. Por quê? Quem entende um pouquinho melhor de astrologia, se você olhar o seu ascendente, o ascendente ele tem 30 graus, do 0 ao 29. Então, esse vídeo, teoricamente, é para as pessoas que têm o ascendente bem no comecinho, tipo de 0 a 5, 10 graus. Agora, se você tem aquele ascendente que já é bem no final, tipo 20, 25 graus, aí é bastante diferente a interpretação e eu não vou falar sobre isso, porque vai me dar um trabalho enorme. Mas eu vou falar para as pessoas que têm o ascendente, principalmente no começo daquele grau, tá bom? Outra coisa, nada substitui um olhar de um astrólogo ou uma pessoa que entenda muito, eu diria um astrólogo, para o seu mapa, para saber o que está acontecendo de verdade, porque o eclipse é um dos fatores, né? Nós temos os trânsitos, as progressões, a revolução solar, tudo isso tem que ser analisado para fazer qualquer tipo de projeção astrológica. Mas fica aqui a minha ajuda para vocês terem um pouquinho de consciência maior sobre o que está acontecendo com esse eclipse. Vamos pensar para o pessoal que tem ascendente Áries ou Libra. Para vocês, é um ano bastante importante, são anos bastante importantes, 2019 e 2020, porque os eclipses, como um todo, vão acontecer para vocês no eixo 4 e 10, que é o quê? É um eixo cardinal, então é muito forte, que é o eixo do lar, da família, da casa e também da carreira, do trabalho, da missão, da busca, tá? Do como você se coloca no mundo, principalmente profissionalmente. Então, para as pessoas que têm o ascendente em Áries, vai cair na sua casa 10 de carreira. Então, a gente pode estar reverberando alguma situação aí agora que pode afetar, que veio de janeiro, como eu estava comentando para vocês, que pode afetar a casa de carreira. E para o pessoal que tem o ascendente em Libra, vai cair na casa de família, de lar e do emocional. Então, cuidado aí com essa emoção que pode estar vindo assim, a todo vapor. Segurem, respirem. Pessoal de ascendente Touro e Escorpião. O eixo que é afetado em 2019 e 2020 para vocês é o eixo do conhecimento, da sabedoria, das viagens, tanto viagens curtas quanto viagens longas, viagens para livros ou viagens para fora, entrar em contato com informação e com sabedoria. Para os taurinos, a casa do eclipse de hoje é a casa 9, aí sim é a casa da sabedoria, da busca de conhecimento, de viagens para fora. E para as pessoas de ascendente em Escorpião, a gente está tendo um eclipse na casa 3. A casa 3 é a casa da informação, de cursos curtos, de viagens rápidas, dos irmãos, né? Informações assim breves. Para as pessoas de ascendente em Gêmeos e Sagitário,
Tô vendo aqui direitinho se eu não tô fazendo nenhum erro, tá, gente? Porque essas coisas dão um nó na nossa cabeça, mas tá certinho. Ascendente Gêmeos e Sagitário, o eixo que vocês estão sendo afetados é o eixo 2 e 8. O eixo 2 e 8 é o eixo do valor, é o eixo do se sentir, do sentir que eu tenho recursos internos, de sentir que eu tenho autoestima, que eu tenho posses, como eu lido com as minhas finanças, e de também conexão, intimidade, valor do outro, que o outro me dá, dinheiro emprestado, dívidas, empréstimos, casa da transformação mesmo, né? Dos desapegos muitas vezes também. Então, para as pessoas que têm o ascendente em Gêmeos, a gente vai ter um eclipse hoje na sua casa 8, que é a casa da transformação, às vezes de alguma crise que você pode estar passando, de bastante aprofundamento psicológico, tá? Ou algum desapego que você precisa fazer. Cuidado aí com os endividamentos, pode ser ao mesmo tempo você pegando algum empréstimo nesse período, mas eu acho que é muito mais uma casa de transformação. É a casa da intimidade, da sexualidade. Pode ser que essas questões venham à tona para vocês agora nesse período. E para o pessoal de Sagitário, é a casa 2, que é a casa do valor, é a casa do dinheiro que eu faço, é a casa dos meus recursos internos. Então, vocês todos, Gêmeos e Sagitário, estão reavaliando em 2019 e 2020 a grana de vocês. Então, se você é péssimo de grana, isso só tem como ver se eu analisar o seu mapa natal, você vai ser aquela pessoa que vai, se você é péssimo, muitas vezes, se você não trouxer consciência para esse período, você pode se endividar mais, porque às vezes você quer se endividar mais inconscientemente para você poder mudar essa situação. Agora, se você é uma pessoa que já tem consciência de ser péssimo, você pode, nesse momento, reverter essa situação. Se você é uma pessoa muito boa financeiramente, então você pode ter resultados bastante positivos e aumentar a sua renda. Os eclipses não falam se você vai ficar rico ou vai ficar pobre. Os eclipses falam que os seus padrões naturais, kármicos, vão vir à tona. Se você ainda está muito inconsciente deles, eles podem vir como grandes provas mesmo. E se eles já estão conscientes, você tem é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só vem através de consciência, pessoal. Senão o livre-arbítrio ele é muito diminuído, assim. É só padrão kármico que vem brotando, sabe? Tem que trazer bastante consciência para emancipar um pouco dessas dores, dessas perdas, dessas coisas fortes, assim. Beleza, ascendente Câncer e Capricórnio, super importante, porque é o eixo de vocês, então vocês realmente são bastante os mais importantes, de certa forma, aqui. Quem tem ascendente Câncer e Capricórnio, o eixo afetado é o eixo 1 e 7, que é o eixo do eu e do outro. É o eixo da personalidade, né, de como eu me mostro para o mundo, do meu corpo físico e das minhas relações, dos meus clientes, do meu público, das pessoas que entram em contato comigo e do meu casamento. Então, quem tem ascendente em Câncer tá caindo na casa do casamento. Então, questões de relacionamento, de casamento, de clientes, né, das pessoas e que você interage, né? Então, vamos resolver aí algumas questões que podem vir, aí tudo coisas que precisam ser ajustadas. E o seu ascendente é Capricórnio, a sua autoridade, quem você é, como você se coloca no mundo, o seu corpo físico, preciso melhorar, tô com umas dores e preciso trabalhar, isso pode acontecer nesse período aqui. Pessoal de ascendente Leão e Aquário, o eixo afetado é o 6 e 12. Ele não é o eixo mais legal, porque eu tô passando por ele, mas para a pessoa que realmente está muito inconsciente, é o eixo um pouco desafiador. O eixo com casa 12, né? As pessoas, o eixo 6 e 12, ele é o eixo da saúde, da rotina, do dia a dia, do meu cuidar, da minha máquina, né? Do funcionamento da minha vida. E a casa 12 é a casa da espiritualidade, do karma, das finalizações, do isolamento, né, da contemplação, de autossabotagem. Então, o ascendente em Leão, esse eclipse cai na casa da saúde, da rotina, do dia a dia. Então, pode vir aí ainda mais a necessidade de fazer mudanças nesse setor da vida, que é algo que vocês já devem estar trabalhando em relação a isso. E para o pessoal que tem ascendente em Aquário como eu, tá caindo na casa 12, que é uma casa muito desafiadora. É a casa do isolamento, é a casa do retiro, é a casa do karma, é a casa de finalizações, é a casa da espiritualidade. Então, eu, como gosto muito disso, eu vou naturalmente. Por exemplo, no eclipse do 6 de janeiro, eu estava em retiro, né? Então, eu sabia que aquela energia estaria disponível e eu fui em direção a ela. Conscientemente. E também, de certa forma, o universo abriu para eu fazer aquilo. E agora, eu estou também avaliando umas questões dessas na minha vida. Eu falo que eu estou em retiro ativo. Eu só trabalho, mas o resto do tempo eu fico só comigo mesma. Então,
é um período de muita reavaliação. Só que eu falo, aquelas pessoas que não gostam de passar tempo consigo mesmas, têm muita dificuldade, o universo dá uma puxada nesse período porque você precisa entrar em contemplação. Desliga o celular um pouquinho, aprende a meditar, vai fazer uma yoga, vai expandir um pouquinho o seu lado de conectar com algo maior, porque vai te fazer bem. Senão a vida dá um jeito de te colocar numa dor de garganta e amanhã você não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, fica lá jogado porque precisa ficar de cama um pouquinho, precisa contemplar um pouquinho, parar a vida um pouquinho. E por último, ascendente virgem e peixes, o eixo que está sendo mexido para vocês é o 5 e 11. O eixo 5 e 11 é o eixo de o eu, o meu palco, a minha criatividade, os meus filhos, os meus talentos, os meus romances, os meus crushes. E a casa 11 é a casa dos meus grupos, das minhas comunidades, da minha tribo, né? De como eu ando em relação a isso. O pessoal de ascendente em virgem vai cair na casa 5. Casa 5 é casa dos filhos, da criatividade, então pode ser que você esteja tendo coisas aí com a sua cria. Com a sua cria interna também, a sua criança interna, os seus crushes, pode aparecer um crush novo, pode terminar com um crush, sei lá como é que vocês estão aí em relação a isso, mas é a casa da identidade, de como eu me coloco também no meu palco da vida. E peixes, ascendente em peixes, é a casa 11, que é a casa da tribo, dos grupos. Então, conflitos nesse setor para você colocar as coisas em dia, né? Se colocar melhor nessa galera, assim, né? E também humanitarismo, causas sociais, esse tipo de coisa é uma coisa de casa 11. A casa 11 é uma casa bem interessante porque é colocar o coletivo um pouco acima de mim, dos meus desejos pessoais. Então, vê se vocês estão conseguindo fazer isso na vida de vocês, pessoal de ascendente em peixes, tá? Amados, é isso, né? Eu sei que ficou um vídeo longo, mas é um vídeo que serve para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, deixem os seus comentários, espero que vocês passem bem o eclipse. Vamos trabalhar essa energia de uma maneira bastante positiva, sem tentar ser positivo demais, sem tentar, eu preciso ser super good vibes, pessoal. Não é ser good vibes, tá? É trabalhar qualquer desconforto. Não fiquem tentando, eu preciso ser positiva. Você tá sofrendo tentando ser positiva, isso não é útil, tá? Isso não é real, isso não é ser humano, tá? Vamos entender aquela energia. Você não precisa xingar as pessoas ao seu redor, você não precisa ser uma mal-humorada que fecha a porta na cara de alguém, mas você também não precisa fingir estar conectado com uma energia super good vibes o tempo inteiro, porque eu acho isso chato e não é autêntico, não é real. Tem um tempo também de contemplação, né, de interiorização. Meus lindos, o vídeo mais longo de todos os tempos. Um beijo enorme e passem muito bem o eclipse de vocês.